Olha só, tô aqui com meu amigo Emerson. O Emerson, ele é um cliente meu, tinha cortado o cabelo comigo faz um tempinho. E aí ele voltou agora recente, viu? Mudou para onde eu atendo aqui, que é na região de Alphaville, Barueri. E aí ele falou, cara, vamos cortar, vamos Foi cortar, exatamente vamos isso, começar cara. os atendimentos, tudo. E aí eu conheci um pouco da história dele, conheci um pouco do movimento que ele tá fazendo, do que ele tá fazendo. Então, vamos conhecer um pouco da história desse cara mais junto. Conheci um pouco ali, hoje a gente vai conhecer um pouco mais. Enquanto eu vou cortar o cabelo dele aqui, eu já sei o que ele vai passar, o estilo que ele quer. Quando eu comecei a cortar o cabelo dele era bem baixinho, então só fui alinhando e hoje a gente está trazendo mais esse estilo aqui. Fechado? E Emerson, fala de você, cara. Quem é o Emerson? O que, que o Emerson faz? O que move o Emerson? Me fala sobre você. A gente Boa. quer saber sobre quem é o Emerson primeiro. Cara, eu vou sair totalmente da parte profissional, tá? Todo mundo quer falar a parte profissional, mas eu vou falar basicamente um pouco sobre. A gente vai entrar, desculpa até te interromper, Ah, a gente vai entrar em três pontos tá, aqui nesse podcast. Vamos entrar no ponto. Primeiro falar sobre você, tá. depois falar sobre o seu profissional, como que você começou. Depois vamos falar algumas coisas que você dá um movimento, assim, como que você começou esse movimento, o que que você dá de dica para alguém que está iniciando, como que foi sua trajetória, os tempos mais difíceis, o tempo que você se levantou, o tempo que você... Toda essa parte. Fechado? Fechou. Então bora para cima. Me Bora. fala sobre você, meu irmão. Cara, eu sou Emerson Castro, vim lá do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade que faz fronteira lá com a Argentina. E, cara, desde pequeno eu me mudei muito, sabe? Então, Uhum. meus pais são separados desde pequeno, então minha mãe sempre mudava de casa. Só na primeira cidade onde eu morei, a gente mudou umas 6 vezes de casa. A gente passou, passei uma infância basicamente ali, financeiramente, minha mãe sempre trabalhou como empregada doméstica, então para sustentar a nossa casa lá. E aí depois a gente mudou de cidade. Uhum. E cara, nessas mudanças de cidade, quando eu era pequeno, eu não entendia por cara, por que fazia sentido aquilo, sabe? Uhum. Só que hoje eu começo a ter uma maturidade, olho para trás, principalmente dessas mudanças de cidade, isso vai muito relacionado a ambientes, que se eu não tivesse tido essas mudanças de ambientes lá atrás, que eu não entendia, que isso era lá na minha infância, eu não teria mudado minha cabeça muita coisa, entendeu? Porque eu comecei minha sede por empreender foi nessas mudanças. Uhum. Então quando a gente se mudou lá para da cidade uruguaiana para Quaraí, que é uma cidade da fronteira do Uruguai também, eu comecei a ver algumas pessoas que compravam DVDs, algumas outras coisas lá no Uruguai, mais barato, e vendia lá na, em Quaraí. Então, minha infância, eu comecei a ver acontecendo isso, sabe? E aí começou a despertar um pouco em mim sobre o empreendedorismo. E como eu via minha mãe trabalhando de empregada doméstica e tudo mais, eu não. Pô, eu falava, você precisa mudar a realidade. Preciso mudar a realidade da minha família. Aí eu falei, Uhum. caramba, eu comecei a vender umas coisinhas ali, entendeu? Comprava uns brinquedinhos besta ali e tudo mais, e começava a vender. Aí eu lembro que, beleza, ficou um estoque parado lá e eu acabei parando de vender isso aí. Eu não sei por qual motivo assim, mas eu sei que eu parei. Acho que tinha dado uma baixa nas vendas, alguma coisa assim. Uhum. E aí eu lembro que eu comecei a perceber, isso já tava um pouco na minha adolescência, né? Aí eu já tinha me mudado pra uma cidade de Garopaba, ali em Santa Catarina. E eu lembro que começou o hype dos spinner, que era aqueles spinner lá. Spinner? Spinner era um brinquedinho assim que acalmava a ansiedade, que viralizou muito tempo. Caraca, massa, E velho. Sei aí, não. é, e aí, cara, eu olhando aquilo lá, eu falei, caramba, é uma baita oportunidade que a gente tá pegando agora no começo. Vamos trazer pro Brasil, vamos vender no Mercado Livre. Estamos estourados. Cara, a gente comprou mais ou menos, acho que umas 5 6 caixas grandes de spinner, mais ou menos. A gente Sim. comprou lá da China. Era muito barato mesmo que a gente comprava. Só que ficou preso um tempo na alfândega. Esses spinners chegaram para mim um ano depois que o hype chegou. Nossa. Até hoje lá na casa da minha mãe tem alguns spinners jogados lá, porque, cara, ficou um bocado de spinner lá. Só pra ter noção, a gente pagava 80 centavos no Caraca. spinner. E dava pra vender por 20 30 reais aqui no Brasil. Então, e a gente trouxe bastante, entendeu? Então ficou parado. Foi tipo assim, a primeira vez que eu. Não vou nem dizer que quebrei o negócio, né? Porque nem começou. Aí, beleza. Aí teve esse processo, assim, e pra mim, cara, isso foi basicamente me ensinando bastante resiliência, entendeu? Por mais que eu não entendia. Só que eu levava muito na. Eu sentia assim, pra mim era tranquilo, sabe? Não tinha. Eu curtia o processo, sabe?
E aí o que eu vejo assim que eu olho para trás e visualizo é que esse processo que eu passei de ficar mudando de cidade, trocando ambiente, cara, me crescendo como pessoa, entendeu? Uhum. Porque se eu tivesse ficado até lá na minha cidade e tudo mais, até mesmo essa parte espiritual que eu desenvolvi bastante, de aceitar Jesus e tudo mais, eu acredito que teria ter uma resistência muito maior. Porque eu, por ter saído da casa da tradicional lá do meu pai, da minha avó e tudo mais, eles tinham outras crenças lá. Então, Uhum. não eram muito acostumados a ir na igreja, tudo mais. Então, ali eu comecei a ganhar uma ambiência. Então, a gente começou a frequentar a assembleia, começou a frequentar a igreja. Minha mãe se converteu na época. Eu não era muito convertido, né? Uhum. Mas eu via aquilo acontecendo. E foi uma sementinha que foi plantada. Então, todo esse processo. Então, eu vejo que, principalmente, um pouco entrando na área profissional, né? Mas na área pessoal, assim, espiritual, eu visualizo que essa mudança de ambiente, os lugares onde eu comecei a frequentar quando era pequeno, ali na minha infância barra adolescência, cara, foi extremamente importante, entendeu? Porque eu vi a mudança que teve na vida da minha mãe, que a minha mãe, ela não veio também de uma família que Era estruturada, né? é, por mais que meus avós sempre foram casados ali e tudo mais, mas nunca minha família foi assim de ir na igreja, ler Bíblia e tudo mais. É, Deus lá e eles aqui, entendeu? Uhum. E aí, essa mudança que a minha mãe teve começou. Só de eu ver basicamente o exemplo dela, eu comecei a olhar assim, pô, legal. Vou começar aí junto. Começar. Só que eu não gostava. Tipo Uhum. assim, cara, pra mim não, eu não entendia, não sentia, não era aquilo, entendeu? Adolescente, tudo mais, revoltado. Aí tive um processo, cara, que aí, beleza, até ia na igreja, até uma época eu tocava, mas eu não era aquele negócio, era Você mais tocava o pra. quê? Tocava guitarra. Que massa, velho. Tocava guitarra uma época lá, na Assembleia, depois a gente tocou na Bola de Neve e tudo mais. Uhum. E aí, depois na adolescência, lá com meus 16, 17 anos, assim, cara, aí eu comecei, tipo assim, ia pra festa, bebia, tipo assim, Saía. entendeu? Fui totalmente o inverso, entendeu? Uhum. Aí uma época eu comecei a virar rapper nessa época também, aí Caraca. comecei, e aí eu volto naquele ponto de ambientes, entendeu? Porque os ambientes que eu comecei a frequentar, aquilo lá era normal. Uhum. Então, beber, e aí a gente comecei a ir pra batalha de rap lá em Santa Catarina. Algumas batalhas eu participei. Lancei algumas músicas também no YouTube, assim, tudo bem amador, sabe? Pegava o celular ali, cara, gravava ali no lugar que tinha mesmo. Caraca, que E massa. aí comecei esse movimento, cara. Só que esse ambiente de ir pra esse mundo do rap e tudo mais ali, cara, foi um ambiente assim que, querendo ou não, tipo assim, não vai agregar a questão de a mentalidade do pessoal ali que eu andava e tudo mais, cara, era, vamos pra festa, vamos Vamos pro beber, não sei o rolê. que, não sei o que. Então começou a me mudar um pouco meu comportamento, entendeu? E aí eu comecei a. E aí, uma época assim, cara, eu comecei a notar assim: peraí, tem uma coisa errada, velho. O que Tipo tá assim, por acontecendo? mais que eu tava empreendendo, tava criando meus negócios, porque quando eu quis ser rapper, eu já tinha uma visão de negócio. Cara, eu Uhum. ia crescer minha marca pessoal, tipo, eu modelava muito Matuê. Aham. Por quê? Ele cresceu a marca pessoal dele, criou uma gravadora, criou marca de roupa e tudo mais. Então eu já via o negócio acontecendo, entendeu? E depois lançar outras pessoas e tudo mais. Só, cara, eu não tenho talento pra música. Eu usava autotune ali e era isso, entendeu? Aham. Aí beleza. Passei esse processo ali. E aí nessa época, cara, eu lembro muito bem que aí eu peguei e era uma terça, quarta-feira assim, final do dia. Um amigo meu me chamou, cara, vamos fazer um churrasco em casa, não sei o quê. Aí a gente foi. E aí, cara, a gente foi bebendo até tarde e tudo mais. Tipo, pra te ver assim, já era tipo 5 6 horas da manhã já. Caraca, Uma tarde. terça, quarta da. Tipo, no meio da semana. Pra te ver Aham. como que tava desregulado tudo, né? Tudo desajustado. E aí, esse meu amigo, tipo assim, ele tava querendo, não, vamos beber mais, não sei o que, não sei o que, já era 6 horas da manhã. Aí eu falei, cara, não, mano, vamos ficar de boa. Aí foi ele e outro amigo nosso. Aí, na verdade, me chamou. Pô, irmão, vamos lá comprar mais bebida. Eu falei, mano, tá doido, mano. Tá, já, eu vou pra casa já. Chega, mano. Aí eu lembro que ele pegou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, mano, fica aí de boa, velho, tá doido. Aí ele pegou, aí o outro amigo meu
Falou assim, não, não, vamos lá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí pegou o carro, pegaram o carro os dois e foram. Só que aí esse meu amigo foi dirigindo. E aí, só que era uma conveniência muito perto, né? Aí, questão de, pô, chegar em 2, 3 minutos lá e voltar, entendeu? Aham. Já tava passando um tempo, já fazia uma meia hora, 40 minutos, uma hora. Não chegava nunca. É. Aí, daqui a pouco, o telefone do outro amigo nosso tocou. Aí era o negócio do SAMU. Era o SUS Estamos ligando. ligando. É. Ah, não, porque aqui o carro tá capotado, não sei o quê. Encontramos esse número aqui na emergência e tudo mais. Nossa. Aí, cara, nesse momento, eu falei, caramba, tá. Foi um livramento, vamos dizer assim, né? Não, mas eu nem tinha raciocinado, né? Aham. Ah, já chupou acidente, tudo mais, fomos lá. Cara, que eu cheguei lá, esse meu amigo tava, tipo, o carro tava capotado. Aí eu tinha caído um poste em cima de luz, em cima dele. Tipo, ele já Nossa. tava morto, né? Aham. E era bem onde eu estaria. Nossa, mano. Aí, nesse momento, cara, tipo, mesmo assim, sabe? Foi tipo assim, um dia, assim, pô, passou toda aquela situação, vi aquela situação e tudo mais, pô, fui pra casa, almocei e tudo mais ali. Cara, eu sempre fui muito tranquilo relacionado à morte, sabia? Tipo, tem gente assim, ah, tem medo da morte e tudo mais. Cara, eu sempre fui. Foi mais tranquilão. Cara, tipo assim, fui mais. Nunca tive medo, assim, sabe? Uhum. Aí, cara, tá, beleza. Cheguei em casa, comi e tudo mais. Aí dormi a tarde toda, acordei no final do dia. Pra te ver como tava desregulado, né? Uhum. Aí É, tá. noite inteira acordado, né? É. Aí passou um tempo e tudo mais, passou uns meses. Aí eu fui contratado pra trabalhar numa agência aqui de São Paulo, só que eu trabalhava home office. Uhum. Aí eu tava trabalhando no home office como copywriter na época. Era uma das maiores agências do Brasil. A gente atendia o Peter, o Thiago Brunet, todo esse pessoal aí. O Paulo Vieira também a gente já atendeu. Uns caras bem grandes, né? Eu já fui responsável por essas campanhas desses caras aí nos bastidores também, escrevendo a parte de copy, né? Uhum. E aí, cara, eu fui convidado ali nessa agência porque o head copy tinha saído. Aí eles falaram, cara, cola aí, velho. O que que é head de copy? Head copy é quem é o gerente que comanda todo o setor de copyright. Copyright é escrita persuasiva. Então a gente tinha pelo menos ali uns 8 copywriters. Aham. Que é o E a que escrita escreve. persuasiva pra ficar no É, Instagram, essas coisas, não né? é nem Instagram, é campanha de marketing. Por exemplo, vamos criar uma campanha para o Thiago Brunet. Qual que é a narrativa que a gente vai utilizar? Qual que é a promessa? Qual que é a big Aham. idea? Quais são os anúncios? Como que vai ser esses anúncios? Toda essa campanha, essa concepção, o copywriter que cria, Aham. entendeu? Hoje tá tudo mudado, cara. A gente fazia lá, era na unha mesmo. Hoje em dia os caras fazem com IA, entendeu? Hoje é Então, muito mais fácil. rapidão, né? Analisa todo o perfil do cara, tudo certinho. Hoje é, cara, 10 vezes, a gente tá na melhor época, entendeu? Uhum. E aí a gente criava essas campanhas e tudo mais. Eu comecei a me destacar. Então eu fui um dos últimos copywriters a entrar na agência e eu comecei a me destacar. Começou a crescer dentro da agência. É, comecei a crescer ali. Só que, cara, na verdade, eu pulei uma etapa, tá? Eu tava contando, eu pulei essa etapa. Eu vou voltar num outro ponto da história, que é bem importante. Então, até um pouco antes, nessa época também, eu tava trabalhando numa corretora de seguros e eu também fazia essa parte de rapper, entendeu? Aham. Então eu trabalhava numa corretora de seguros. Fazia tudo lá dentro. Tipo, Na verdade, eu era meio que secretário-geral, né? Ajudava os caras lá. aham. Só que, cara, olha que massa. Aí eu comecei a perceber assim, pô, ganhava R$ 1.500 lá, mais um vale alimentação, dava uns 2 mil e pouco. Pra que tá com 17, 18 anos, já, pô, pra mim já era uma graninha boa, entendeu? Já é um tipo, fala, caraca, novo. É. Só que eu tinha essa visão de construir alguma coisa. Por isso que eu Uhum. tava indo pra linha de rap, entendeu? Gostava de rap e tudo mais. E lá dentro, cara, nossa, agora te contando aqui, começa a abrir com mais a memória, né? E como que eu cheguei nessa corretora de seguros? Porque eu tava fazendo concurso pro Enem. Caraca, Eu tava velho. fazendo concurso pro Enem, eu tinha passado em ciência da computação. Aí eu falei, mano, não é isso que eu quero não, velho. Pô, ficar pegando ônibus todo dia pra ir pra outra cidade pra estudar, pra daqui a 5 anos ter alguma oportunidade. Começou a cair na sua mente. Falou, peraí, velho. É, eu, Essa vida que eu eu quero comecei, levar. eu comecei a estudar, eu olhava o Thiago Nigro, aí apareciam uns vídeos do Ryan também pra mim na época também, o Ryan doidão assim, e eu falei, mano, quem é esse cara aí, velho? Aí começou a abrir um pouco minha cabeça. Aí, ou seja, o ambiente, porque eu comecei a sair um pouco do ambiente que eu tava lá da minha cidade e Uhum. comecei a me colocar num ambiente digital que eram as pessoas ali que estavam prosperando. Aham. Aí um dia, pô, eu não sabia mais o que ia fazer. Aí minha irmã chegou assim, ó, tem um trabalho lá num quiosque, na praia. É, ó, eles estão pagando R$ 2.000 ali por mês ali durante a temporada, que era uma cidade de praia, né? Sim. Ah, falei, não tem nada pra fazer, vou mesmo.
Vou lá. Aí, cara, lá eu conheci o Éder. O Éder foi um cara muito importante na minha história, assim. Porque ele foi a tangibilidade do resultado que dá pra gerar com a internet. Por quê? Ele tinha esse quiosque lá na praia e ele era um dos sócios dessa corretora de seguros também. Uhum, Hoje ele tem a corretora só dele lá, que é a GRP Seguros, GRB Seguros lá de Garopaba. uhum. E aí, cara, eu comecei a trabalhar lá com ele. Cara, eu era bem proativo, entendeu? Então uma coisa que me destacou muito sempre foi a proatividade que eu tive, entendeu? De Uhum. servir e tudo mais. Em As pessoas. ajudar, em estar ali. Servir as pessoas ali, uma coisa que eu sempre. Então eu fui contratado ali só pra ajudar meio que de garçom. Só que eu já tava fazendo até açaí lá dentro, entendeu? Suco eu ajudava, cara, comecei a fazer um monte de coisa. Aí beleza. Ajudei ele lá e tudo mais. E aí eu lembro que terminou a temporada. Cada um recebeu o seu, foi embora e tudo mais, terminou a temporada. Aí eu falei, pô, preciso conseguir um trabalho de novo. O que que eu fui fazer? Pô, eu fui lá, larguei currículo num supermercado e aí tinha uma vaga de segurança. Aí eu tava na porta, fiquei 3 dias de teste lá. Uhum. Cara, o negócio assim, o negócio mais chato que eu já fiz hoje. De segurança. Porque assim, parece que o tempo não passa, velho. Você fica Tu fica parado. parado, olhando, cuidando das coisas. Tipo assim, não tá fazendo alguma coisa ali, sabe? Aham. Aí, cara, eu tava lá de segurança, passou esse Éder. Falou, mano, o que que tá fazendo aí, velho? Aí eu falei, tô trabalhando aqui de segurança, isso aqui, não sei o quê. Aí ele falou, mano, me chama depois no WhatsApp lá, trocar uma ideia contigo. Aí eu chamei ele no WhatsApp, ele falou, pô, mano. Aí marcou um café lá comigo. Ele falou, pô, mano, te vi lá nada a ver, mano, com aquilo. Tu tem outra parada, mano. Tu não é de trabalho de segurança, não, velho. É doido, né? Que tipo assim, cara, eu magrinho também. E aí, cara, eu peguei, troquei ideia com ele e ele fez uma proposta. Mano, vem trabalhar na corretora de seguros comigo. Porque ele sabia que eu já tinha trabalhado com computador, velho. É tanta coisa Uhum. que eu já trabalhei, velho. Eu já trabalhei formatando computador, arrumando computador, ganhava R$ 400 numa loja de informática. Que eu queria seguir ciência da computação, eu comecei desde pequeno, entendeu? Acho que os 12, 13 anos eu já arrumava computador, assim. Aham. E eu sempre fui fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, enquanto eu tava fazendo os negócios do spinner, eu já arrumava computador também. Aí eu já fui trabalhar na corretora de seguro. Então, eu sempre queria fazer alguma coisa, entendeu? Só que eu não tinha essa cabeça de falar, velho, por que eu não pego e começo a vender essa parte de. Nunca tive essa mentalidade, entendeu? Porque as pessoas do ambiente que eu andava ali não entendia isso, sabe? Aham. Eu nunca tive essa cabeça de falar assim, pô, vou começar a vender formatação de computador. Eu tinha uma crença muito grande que eu tinha que trabalhar num lugar pra Pode- conseguir trabalhar ali com isso. Uhum. Aí o Éder me convidou lá, ô, vem trabalhar lá comigo na corretora e tudo mais. Falei, mano, bora, me faz uma proposta. Aí me falou assim, ó, daria 1.500, mas não sei o que daria 2.000 e pouco. Eu falei, mano, tô dentro, velho. Comecei. Bora pra cima. É. E aí, cara, eu lembro que aí ele me falou, aí tipo, eu já tinha estudado marketing digital, eu já tinha uma conta na Hotmart desde 2014. Uhum. Eu já tinha feito alguma venda ou outra, um grupo de Facebook e tudo mais, só que eu, cara, não acreditava muito naquilo, entendeu? Eu falei, fiz uma venda, mas o que eu vou fazer com R$ 47 ali a cada mês que eu fazia uma venda ou outra, entendeu? Aí eu vi o Éder, mano. É pouco, mano. Deixa eu continuar. Aí eu vi o Éder me explicou assim, cara, eu tenho outra proposta pra te fazer um extra aqui ainda também. Uhum. Eu falei, mano, fala aí. Cara, preciso que comece a criar conta de Facebook pra mim, de BMs. Eu falei, o que é BM, velho? Ah, o negócio lá que anuncia e tudo mais. Eu falei, tá, É pra que eu tenho? na meta, né? Na meta. Eu falei, tá, mas pra que isso? Não, porque eu tô vendendo como afiliado aqui. E, cara, aí eu preciso. Tá caindo muita conta, que era um produto de emagrecimento. Aham. Aí eu falei, mano, como que é isso aqui? Aí ele me mostrou um dashboard que eu tinha faturado no mês ali, só de comissão do venda de infoproduto, mais de 200 e poucos mil. Aí eu falei, Nossa, mano, mano. aí eu falei assim, pô, mano, você sabe o negócio que tu tá assim, meio que duvidando ainda? Aí ele, pô, caiu uma venda aqui, ó, não mostrou, notificação. Era na Monetize ainda. Uhum. Aí eu falei, mas que doideira é isso, velho? Aí eu comecei a trabalhar na corretora de seguro, aí toda hora eu tava sentado ali, era plim, plim, Tocando venda. caiu venda. E ele, caiu mais uma venda, não sei o que, sabe, toda hora. Aí eu falei, mano, eu tava ajudando ele. Só que eu falei assim, cara, quer saber? É, deixa eu te ajudar mais aí, não sei o quê. Aí eu lembro que a gente começou a estudar o curso do Érico Rocha. Ele comprou, acho que o Fórmula lá, e a gente Uhum. fez o primeiro lançamento. Aí captamos lead, não sei o quê, grupo, nem fizemos live, velho. Tipo, a Caraca. gente nem sabia, fez um lançamento lá bem doido, velho. Tipo assim, chamamos uns lead frio da internet. Até hoje eu olho pra trás e falo, mano, como que esses caras compraram, velho?
A gente chamou uns leads pro WhatsApp, mandou uns vídeos lá de aquecimento, que eram uns vídeos dele mesmo falando no WhatsApp, que seria a CPLs ali. E aí, quando a gente abriu o carrinho, falamos, mano, já temos, acho que tinha uns 100 leads ali no grupo, uma coisa assim. Porra, estamos estourados, né, velho? Uhum. 2 vendas, acho que foi. Tipo, 2 vendas de 997, alguma coisa assim. Aí ele me passou minha parte, acho que eu tinha uns 30%, alguma coisa assim. Do faturamento. É. Aí eu falei, opa, Tá vendo alguma coisa aqui? 250 conto. Caraca, que Aí massa. só que aí eu comecei a falar assim, pô, eu fazia. Aí eu falei, mano, eu quero ficar bom nisso, velho. Aí eu falei, cara, como que eu fico bom? Eu tenho. Que não era curso que ia me deixar bom. Eu falei, eu preciso trabalhar com quem já tá dando resultado. É porque a maioria da galera pensa assim, tipo, curso, tipo, não que curso seja ruim, mas é o curso também vai ajudar, mas também a opção, né? É ação. Tipo, quem tem mais resultado com curso? É porque às vezes pega uma coisa e aplica. Uhum. Tipo, é aplicar até dar certo, entendeu? Uhum. Só que eu entendi assim, cara, eu vou ter muito mais resultado fazendo todo dia isso aqui 8 horas por dia. Uhum. Que é a execução. Que é a execução. E aí eu peguei, eu tinha noção, assim, cara, eu quero ser copywriter. Por quê? Por que eu queria ser copywriter? Porque eu via que era a possibilidade de eu ter comissão também nas vendas. Não só fechar projeto, mas ganhar participação no lucro. Aí eu tentei a escala. E aí eu falei lá numa agência que tinha na cidade, que era da região de Toigo, de conteúdo. Aí eu fui lá e falei assim, ó, eu quero uma oportunidade aí, ela tá contratando e tudo mais. Ela falou, ó, não tem de copywriter, tem de editor de vídeo, se tu quiser, tu aprende. Aí eu falei, é isso mesmo que eu quero, vai aí pra ver, né? Uhum. Cara, eu não gostava de ficar editando vídeo assim, de sentar ali e tudo mais, eu era muito... Ficar parado. Tipo assim, cara, eu me deparei de novo, trabalhando numa agência, onde eu ficava sentado no escritório de novo. Mano, que doideira, velho. Aí um princípio que eu tenho muito é a liberdade, né? Uhum. Tipo, eu não troco, tipo, assim, dinheiro por ter liberdade, sabe? O cara pode me É oferecer... importante. tipo assim, pra mim, se o cara chegar e me oferecer, cara, irmão, pra te largar tudo aí, te pago 1 milhão por mês aqui de salário. Mano, não aceito, velho. Uhum. Porque, tipo assim, eu vou estar infeliz, entendeu? Uhum. Aí, eu lembro que eu comecei a trabalhar lá, e eu falei, pô, velho, não é isso aqui que ainda que eu quero. Aí, cara, eu peguei, eu tinha muito relacionamento com donos de corretora, né? Aí eu criei a Evo Digital na época, velho. Que era a primeira agência que eu tive de marketing. O que eu fiz? Cara, eu sei de seguros. Eu sei um pouco de tráfego pago. Eu sei criar a campanha ali. O que eu vou fazer? Não. Aí, antes disso, como que eu cheguei nisso, né? Lá na corretora, eu comecei a querer vender consórcio, porque eu queria ganhar comissão também. Uhum. Aí eu comecei a gerar lead no tráfego pago com consórcio. Então tava tendo minha renda ali, ganhando umas comissãozinhas ali com a Edra uma ou outra venda que a gente fazia de produto junto. Uhum. E ainda comecei a rodar tráfego pago para gerar lead na corretora. Sim. Aí eu disparava para base também, tudo mais. Tava pra todo mundo. Aí a gente começou a fazer uma proposta de consórcio, comecei a buscar mais essa parte de vendas. Aí eu comecei a me desenvolver nessa parte de vendas. Eu falei, pô, vendas eu tenho uma habilidade que vai me ajudar. Só que eu entendi que gerar demanda também é uma habilidade que se eu tenho mais demanda, eu vendo mais. Uhum. Aí beleza, eu queria me profissionalizar mais nisso, tudo mais, fui lá e trabalhei nessa agência ali que eu falei anteriormente. Nessa agência, cara, eu comecei a ver um outro mundo, entendeu? Vai virar a chave. Aí eu falei, aí isso foi em uma semana. Aí eu fiz o quê? Nessa semana eu falei, cara, não dá pra ficar assim só. Não quero trabalhar só, ficar preso no escritório. Aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz um disparo para vários corretores de seguro, e-mail, velho. Fiz um disparo de e-mail para vários corretores que eu estava abrindo uma oportunidade para eles preencherem uma aplicação de ter um acompanhamento comigo ali, basicamente para mim fazer o tráfego pago, fazer a estratégia de marketing dele. Cara, 2 caras me responderam, velho, no e-mail. Caraca. Aí um era lá de Criciúma, falou, cara, aparece aqui semana que vem aí pra gente trocar. Aí eu falei, mano, quer saber? Faltar o trabalho. Eu vou lá. E vou lá. E aí eu fui, mano. E minha mãe olhando tudo aquilo, mano, esse cara é doido, velho. Tipo, Esse menino é doido, mano. aí, tipo, eu lembro que eu dei um migué lá na época, eu falei, não vou poder ir hoje, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá, passei o dia todo fora, lá em Criciúma. Aí eu saí lá com um contrato fechado, velho, com ele. Nossa. Tipo assim, Aquilo foi a felicidade pra você, porque é venda ali, né? Você só venda. Aí ele assim me perguntou, tá, mas quanto que tu cobraria pra fazer isso aqui? Mano, eu não chutei, né? Tipo, 600 pila. Nossa. 600 pila mais comissão. Aí ele, fechado, ele falou, né?
Aham. Eu falei, opa. Tá bom, ué. Aí eu, tipo, saí com a sensação, podia ter comprado mais. Aí, beleza, eu cheguei em casa, tomar, fechei o contrato. Aí depois fechei, aí comecei, falei, mano, quer saber, eu vou fechar com alguns comércios aqui da cidade. Uhum. Aí como fechei com 350 pila, não sei o que, começava a cobrar. Aí quando eu, tipo, já até tipo de demissão lá na... Não, Na quando empresa. quando eu fechei esse primeiro contrato, eu já pedi demissão lá, velho. Caraca, você Eu falei, grava. eu tô estourado já. Aham. Aí eu fechei um contrato de 350, tudo mais, não sei o que, não sei o que. E aí, cara, nessa empresa de que o Éder era afiliado, eu comecei a acompanhar o Alan Nicolas. O Alan Nicolas tinha a New Life na época. Uhum. E lá na New Life, cara, o Alan, ele tava fazendo uma imersão lá em Alphaville. Não, em Alphaville não, em Florianópolis. Aham. E aí tava o Bruno Andrade lá, nessa coisa. Caraca, E aí eu velho. mandei uma mensagem pro Bruno. Irmão, quero trabalhar contigo, velho. Porque eu me conectei muito com o estilo de vida dele e tudo mais. Aham. E aí ele me respondeu em vídeo. Irmão, não sei o que, não sei o que, me conta o que tu faz. O cara, mano, eu sou copywriter, velho. Nunca tinha escrito uma copy direito, mas eu já tinha falado, eu sou copywriter. Ele falou, irmão, semana que vem, cola aí, não sei o que. Aí, mano, peguei e fui lá pra Floripa. Eu com uma mochilinha, sei lá, uns 70, 80 conto na carteira, e é isso. E foi. É, falei, mano, Com a cara, como dizer, com a cara e a coragem, É. vamos dizer assim, né? aí passou eu e o Bruno o dia todo conversando, mano. Quase que eu perdi o ônibus, que eu fui de busão, né? Uhum. Aí, cara, e aí tinha esse contratinho e tudo mais ali. E o Bruno foi me dar uma resposta pra ver que depois eu poderia trabalhar com ele. Aham. E era bem na pandemia, mano. Você já tá falando lá, acho que era 2020, por aí, eu acho, 21. Aí o Bruno. Aí eu lembro que eu, tipo assim, eu precisava. Tava em casa e tudo mais, e aí eu tava querendo ir no culto, alguma coisa assim. Não tinha culto, né? Aham. E eu vi que o Bruno tava divulgando lá no Instagram dele, que ele tava indo no culto online lá da cidade dele, que era Paracatu. Aí eu entrei no dia no culto dele no domingo, fizeram o culto online. E aí depois ele me mandou mensagem no WhatsApp, irmão, depois de terminar aqui, vamos fazer uma reunião eu e o senhor aqui da Wins. Aí eles me contrataram. Aí eu falei, pronto, né? Vamos fazer uma proposta de 10 mil reais ali. Uhum. Não, irmão, pode começar aqui R$ 1.000. Aí eu falei, caramba, tomei um balde de água fria, né, velho? Eu achei, pô, vou ganhar aqui milhares de reais, né? Uhum. Aí eu falei, pô, velho. Não, eu falei, tô dentro, mano. Beleza. Fechou, vou pra cima. É. Aí eu comecei, cara, aí um mês assim passou, aí eu tive acesso a um monte de treinamento, mano. Aí eu tinha comprado o curso de copy lá do Beta e tudo mais, eu fiquei pra caramba, mano. E eu era assim, mano, me dava um curso, mano, Destrinchava o curso. puxava. Aí meio estudei bastante. Aí eu me lembro que eu comecei a ser copywriter, a gente fez uma campanha lá com o Sérgio Bertolucci, Uhum. a gente criou um projeto zero lá de recorrência, cara, e bateu, acho que em 2, 3 meses tava 300 mil de recorrência, tipo assim, 300 mil de faturamento todo mês recorrente. Aham. E aí, cara, nesse momento, assim, eu sempre fui dominante, entendeu? E sempre proativo. Então, eu comecei a virar gestor de projeto lá. Eu comecei, era copyright, gestor de projeto, cuidando das demandas de todo mundo. Cuidando de tudo. Então, tipo, eu já comecei a me destacar nisso aí também. Uhum. Aí, beleza. Vamos lá, não sei o quê. Aí, depois, eu sei que deu uma... Tipo assim, meio que se desconectou o sócio e tudo mais. E aí, eu peguei e fiquei sem projeto, assim, sabe? E sem entender nada. Não entender nada. Aí eu voltei pra casa e tudo mais, beleza. Aí, cara, falei, tá, agora o que eu vou fazer, né, velho? Tem meus contratinhos aqui, mas, tipo, isso eu tô falando assim, cara, tendo uma recorrência de 2 mil e pouco por mês, 3 mil ali, entendeu? Uhum. Aí eu lembro que eu vi uma vaga pra trabalhar de copyright. Aí eu falei, mano, preenche essa vaga. Aí me chamaram, fui contratado online, Aham. comecei a me destacar online. Na verdade, os caras estavam, tipo assim, a frequência que os caras estavam aqui era muito alta, como que era a copy e tudo mais. Mano, aí eu me desenvolvi muito. Cresceu. Eu recebi muito feedback. Aí, mano, eu me desenvolvi muito ali na parte de copy. E eu me desenvolvi, porque assim, ó, e aí o que eu vejo, cara, não é nem sobre a habilidade que a gente nasce, mas é, cara, desenvolver, entendeu? Porque eu não nasci copywriter, mano. Eu era ruim, mano. Entendeu? Minhas copies não... Eu sempre fui muito criativo, mas não... As copies que eu escrevia não era legal, não. Era bem ruizinha, né? Mas sim, Mas era o que dava resultado. dava resultado. Mesmo assim, dava resultado, porque na corretora e tudo mais. Aí, o que que foi? Mano, nessa época da agência, eu comecei a escrever muito, mano. Muito, muito, muito. Eu comecei a treinar essa habilidade. De escrever. Escrever. E como eu era muito criativo, eu peguei, potencializei isso. Peguei porque eu era bom nessa criatividade, comecei a escrever copy criativo. E aí comecei a me destacar. Eu me destaquei tão rápido assim que eu entrei,
ruim, em 2, 3 meses eu tava sendo contratado pra ser head cop. Porque eu emergi naquilo, né? Eu vi. Tipo assim, eu saí do negativo pro positivo, entendeu? Aham. E aí eu fui chamado pra morar em Alphaville. E, cara, quando eu cheguei em Alphaville, eu lembro que eu cheguei de busão, assim, aí em São Paulo, assim, eu falei, caramba, velho, tô aqui em São Paulo, Alphaville. Que da hora. E eu com R$ 300 na conta, velho. Aham. Tipo assim, que eu tinha recebido meu salário, mas paguei as contas, tinha sobrado 300 pila ali. Aí eu lembro que tava tendo um evento do Marcus Strider, eu fui convidado ali e tudo mais. Né? Mano, o A dia... cidade era grande, né? É grande ainda também. Não, que hoje não que seja hoje, mas antigamente era maior, né? Uhum. Eram os top players, entendeu? Uhum. Aí eu peguei, aí eu me coloco pra dentro, isso aqui. Cara, tô indo aí, peguei o Uber e fui no evento. Já me conectei com uma galera, já vi que já no mesmo dia que eu cheguei. Aí eu comecei, opa, cara, tem uma frequência diferente aqui. Então aí eu comecei a me desenvolver e tudo mais. Pô, né? E aí quando eu cheguei aqui em Alphaville, minha cabeça explodiu, entendeu? Aí eu comecei a já fechar expert meu e tudo mais, aí comecei a mudar totalmente o modelo de negócio. Depois saí dessa agência aí, cara. Aí saindo dessa agência, Aí na época a gente fez campanha pro Thiago Brunet, pro Peter, cara, conheci o Peter lá na casa dele, Uhum. pra todos esses caras grandes aí que faziam, entendeu? Do digital. Do digital. E aí, cara, saindo de lá, começou muita gente me procurar, entendeu? Então eu comecei a vender muita consultoria de copy. Tipo, vendi muito, entendeu? Uhum. Escrevia a campanha pros caras, vendia. Mano, escalava isso. Só que uma época eu cheguei a um teto de faturamento. Falei, mano, cara, eu quero Não dá mais. eu quero escalar mais. Não, assim não dá, entendeu? Tipo, porque senão eu tava trabalhando nem um doido, escrevendo um monte de copy e não é assim que eu quero. Aí eu falei, cara, eu vou virar a chave agora para ser estrategista. Uhum. Que aí eu vou contratar os copywriters e cuido da parte estratégica. Uhum. Aí eu comecei a montar estratégia e tudo mais, começamos a fazer uns lançamentos. Mano, deu bom, entendeu? Já começamos Deu a quanto de faturar. faturamento na época? Qual que foi seu maior faturamento? De lançamento? É. Cara, a gente fez um lançamento com o Peter que bateu 25 milhões. Eita, filho, velho. Esse foi um dos que eu gerei, né? Uhum. Queria que tivesse entrado no meu bolso. Mas que eu diretamente estava na campanha, a gente gerou essa Faturamento campanha. de 25 milhões. 25 milhões de lançamento. E aí teve um outro lançamento também que a gente fez, que eu não vou lembrar quanto que bateu de faturamento, mas foi mais ou menos isso também. Que a gente conseguiu colocar quase 100 mil pessoas ao vivo lá no Peter. Caraca, velho. Naquela época, cara, as lives ao vivo, a gente se destacou muito nisso, entendeu? Uhum. E aí, cara, comecei a fechar meus experts e tudo mais, comecei a fazer um lançamento de 6 dígitos, batia múltiplo 6 ali. E, cara, tava feliz ali, entendeu? Tava fazendo, tava construindo. Só que, cara, sempre alguma coisa eu falava, cara, você tem que se tornar especialista, tem que se tornar especialista, tem que se tornar especialista, na cabeça martelando isso. Só que eu ficava na zona de conforto desse bastidor ali, entendeu? Uhum. E só que o problema ali de especialista, porque tá dependendo de uma imagem de outra pessoa pra te começar a faturar. Uhum. Então se a pessoa, não quero gravar stories hoje, não quero fazer tal coisa hoje, cara, já era pra ti. Você não faz. Aí beleza. Aí eu comecei a achar jeitos ali de começar a aparecer mais no stories sem o dependendo do expert. Era tipo, que eu escrevia stories ali na unha mesmo. Beleza. Mas isso aí começou a me cansar, cara. Eu falei, pô, velho. Tô cansado. Quero fazer mais Aí não. fechava um expert, estressava com um, cancelava, não sei o que, não dava mais, porque a parceria não se esgotava, entendeu? Uhum. Porque chega no nível, quando a gente chega no faturamento, a gente precisa botar mais energia. Se eu quero faturar X, eu preciso de uma energia. Agora, se eu quero faturar 10X, eu preciso de outra energia. Muitas vezes vai ser mais anúncio, vai ser mais aula que a gente vai ter que dar. Só que aí, muitas vezes eu fui cobrado de gerar resultado sem precisar de ajuda do expert. Então, só que é uma via dupla. É uma mão dupla ali, entendeu? Aí eu falei, mano, eu vou me tornar expert. Eu vou fazer o meu. Vou fazer o meu, entendeu? Só que, cara, eu nunca gostei. Não é nem que eu não gostei, sabe? Era a minha zona de conforto, mano. E aí eu peguei e comecei a... Aí eu comecei a falar assim, não, cara, eu vou lançar meus próprios produtos, mas qual? Aí depois lançava basicamente treinamento de copy ali, basicamente pra equipe. Beleza, vendi umas coisinhas ou outras, mas não, cara, minha energia não era daquilo, minha cabeça tava ser bastidor mesmo. Uhum. E aí depois, foi ano retrasado, veio a época da IA.
Aí eu falei, mano, vou vender IA, mano. Aí, E algo que, tipo, bombando. só que aí, cara, conversando um dia com o Bruno até, mano, ele falou, cara, tu é especialista em gerar demanda, mano. Se eu botei 100 mil pessoas ao vivo lá no Twitter, se eu coloco, eu gerava lead qualificado lá, já tinha gerado muito resultado para clínicas também. Cara, eu falei, mano, é isso. Tipo, por que eu quero mexer com as outras coisas, mano? É geração de demanda que eu faço. É fazendo, É, executando. se uma pessoa tem uma conversão de 30% e eu coloco mais pessoas qualificadas para sentar com ela, teoricamente, ela consegue fechar mais ali também. Então, eu digo que demanda é rei, porque a demanda é rei e o processo de vendas é o reino, ou seja, porque eleva o limite de consciência da pessoa para fechamento. Mas quanto mais demanda tem chegando no teu negócio, tu entra com uma mentalidade de mudança. Então, se tu entra com uma mentalidade de mudança, quando tu vai sentar com um cliente, com um paciente ali, cara, é muito mais fácil tu fechar. Porque tu sabe, se esse cara não fechar, tem outros que vão fechar. Então, para o fechamento, quanto mais demanda tu tem no teu negócio, mais tu fica tranquilo e mais fácil tu tem de fechar. Porque muda a mentalidade do vendedor e do empreendedor. E qual que é a mentalidade que o cara tem que ter para desenvolver mais demanda? Porque, cara, hoje vamos dizer que é um sacrifício pro cara que, tipo, o cara tá começando o negócio dele. Aham. Como que eu vou fazer para criar novos funis? Para quem não sabe, funis são funis de venda. Então, tipo, são vários canais de venda que você atrai os clientes. Se eu estiver Aham. errado, você me corrige. Tá. Então, como que o cara faz? O que que o cara precisa desenvolver a mentalidade dele? O que que você desenvolveu na sua mentalidade para poder ser esse gerador de demanda? Cara, basicamente, é saber que todo lugar é oportunidade. Eu vou fazer aqui na prática. Ô, Felipe, deixa eu te perguntar assim, cara, o que tu acha de ter mais lead qualificado, mais demanda do teu negócio para aumentar mais os teus clientes recorrentes? Faz sentido isso aqui para ti? Faz. Beleza. Cara, e tu conhece 3 pessoas que faria mesmo sentido para você também? Com certeza. Cara, então pega teu WhatsApp agora aqui e me manda esses 3 contatos, porque eu vou fazer uma reunião com eles ali. Cara, eu tô pegando indicação. Essa é a cabeça do cara que gera demanda. É tá aqui, às vezes, aqui sentado com um barbeiro, o cara tá fazendo teu cabelo, tu já tá pegando indicação. Tá conversando com o cara. Então a cabeça começa aí. Isso é mentalidade. Aí daqui a pouco tu vai ver, pô, meu Instagram eu tenho seguidores ali para abordar. Ah, eu tenho basicamente funil para rodar novo ali. Então, ou seja, tem uma arquitetura de vários canais ali para te trazer demanda o tempo todo. Porque uma hora tu vai falar assim, cara, o tráfego pago tá ruim esse mês aqui. Aí tu vai, até o tempo de tu corrigir isso, tem outros funis botando demanda no teu negócio. Uhum. Então, tem social selling, tem indicação, tem programa de embaixadores, tem o funil de webinário, lives, tudo mais rodando ali também, entendeu? Então é mais ou menos por essa vertente ali. Caraca, velho, que massa, velho. Aí a mentalidade tá, cara, qualquer oportunidade que tu tem, que tu olha uma brecha do teu negócio para gerar demanda, tá gerando. Só que pro cara não entrar na zona de conforto. Que eu vou dar um exemplo, tá? O cara tá vendo que tá vindo cliente da indicação. Porque, cara, o Flávio fala muito sobre isso, né? Fala, cara, se você tá vindo somente no funil, sinto muito, seu negócio logo, logo vai morrer. Então, tipo, cara, por que que não fazer mais? Por que que não se desenvolver mais? Como que o cara Ambiente. traz essa capacidade? Ambiente. Ambiente Por movimentado. exemplo, quando eu tava lá em Florianópolis, eu tinha um ambiente que eu tava com a zona de conforto ali. Porque eu tava ganhando mais que todo mundo e tudo mais. Quando eu cheguei em Alphaville, cara, já vi o cara passando de Ferrari do meu lado. Uhum. Já vi o cara chegando ali no helicóptero. Aí tu começa, pô, tem um próximo nível aqui. E para ir pro próximo nível, o que você fazer? O que eu preciso fazer? Começa a ter essa sede, entendeu? Uhum. Agora, se tu fica em um ambiente ali que te deixa estagnado, cara, tu não começa a mudar, tu não tem essa sede de mudança ali, entendeu? Aí daqui a pouco, pô, peguei um escritório, tem mais funcionário para pagar. E isso aqui vai te dando mais gana ali de crescer, entendeu? Se tu ficar ali com a mesma quantidade de colaborador de vendedor, mesma quantidade de sei que, no mesmo ambiente, cara, isso aí te deixa estagnado. Então eu digo assim, cara, boleto para pagar é o que vai te, entendeu? Fazer crescer. Vai te fazer crescer. Então, a questão do boleto é o cara que não tiver um boleto para pagar pode crescer. E se o cara, tipo, chega aqui, pô, tô faturando, sei lá, 200, 300 mil por mês. Aí tô ali, tipo, sei lá, tô pagando uma baratinha e tudo mais. O cara tá, tipo, vendo com 10, 15 mil ali. Uhum. Só que ele ganha 300 no mês. Cara, esse cara tá, tipo, tá muito de boa, velho. Ele não tem uma pressão nele, entendeu? Só que agora, se ele começa a aumentar o time de vendas dele, aí o time de vendas dele começa a gerar resultado. Daqui a pouco ele tem uma folha ali pra pagar de 50 mil de time de vendas. Só que esse time tá gerando 500 mil, aí ele fala, cara, por que eu não pago 100 mil de folha de time de vendas e tô faturando 1 milhão? Aí ele começa a visualizar isso, entendeu? Então é sempre tá, cara, investindo no... E é sempre assim, ó. Eu invisto primeiro no CNPJ, mas também olho pro meu CPF. Tem muita gente que fala assim, não vou investir no meu CPF. Só que eu sou a marca pessoal da minha empresa. Então eu tenho que pensar qual que é o investimento certo no meu CPF. Então é tipo assim, cara,
roupa, entendeu? É que nem aqui, tô cortando a imagem, isso vai importar, entendeu? Porque a imagem que vai trazer demanda pro meu negócio também. Então, Founder-led Growth, que o João tá falando bastante, esse termo está sendo bastante usado, que é o dono do negócio e tá trazendo demanda pro negócio dele. Então, tá num evento, cara, tá prospectando. Tá numa palestra, cara, joga pelo Instagram lá para trazer mais demanda. Então, essa cabeça de estar sempre gerando demanda que é o que faz o 80-20, entendeu? Tem muita gente que é palestra, muito lugar, só que perde a oportunidade. Podia estar lá chamando para fazer alguma aproximação, entendeu? Isso, essa aproximação podia, tipo, que nem você falou, tá fazendo, tá Tá executando, tá executando. evoluindo, tá crescendo, tá crescendo. Cara, muito bom. E o que que você, tipo, traz em questão de posicionamento? Como que o cara se posiciona? Porque eu vi que você, tipo, cara, você trabalhou, você fez toda a sua jornada ali. Começou a empreender, se posicionando em outra, aí viu que era outra. Essa parte, tipo, você nunca esteve estagnado em nada e nunca quis essa questão de ficar preso em algo. Uhum. Então, tipo, você foi gerando, foi fazendo, foi executando, foi indo, até chegar onde você está hoje. Hoje, praticamente, vamos dizer assim, tipo, não precisa falar tudo. Hoje, praticamente, com o que você faz hoje, você fatura quanto? Em tudo, É, em tudo. de faturamento, cara, por exemplo, a gente fez de um ali que a gente faturou, de um evento presencial, deu 5 milhões. De um evento Uau. presencial. Eu tenho, óbvio que eu tenho participação ali, não tenho todo, mas de todo, cara, hoje é uma vida tranquila. Só que meu próximo nível, por isso que eu moro aqui num apartamento na frente Duas casas, né? das casas, que é o Cara, próximo toda nível, vida. entendeu? Que é o próximo nível. Aí já sobe degrau. Eu sempre tô visualizando o próximo nível ali, entendeu? O próximo nível vai fazer você chegar longe. É. Que massa, né? Família, cara. Como que você leva essa base familiar pra você? Base familiar, cara, importantíssimo. Vamos dizer assim, ó, é meu chão, entendeu? Porque que muitos processos que eu passo, se eu não tivesse a Maria do meu lado, para me puxando a orelha, me corrigindo, me mostrando, cara, como se fosse o leme do barco muitas vezes aí, entendeu? Porque o homem tem uma visão, a mulher tem outra. E a visão da mulher, às vezes, é diferente da do homem. E às vezes, por mais que a do homem, assim, não, mano, tipo, acha que não tem nada a ver com aquilo lá, mas é o que tá tipo, visualizando o que tu não visualizou, entendeu? E aí tem uma coisa que eu aprendi uma vez que, basicamente, por que que a mulher foi tirada da costela do homem, né? Basicamente porque a mulher, ela protege o coração do homem. Então, a mulher protege as emoções que o homem tem. Então, se o homem está muito mais tranquilo na cabeça, ou seja, a família dele dentro de casa, ele potencializa muito mais o negócio. Faz crescer mais. Faz crescer mais. A mulher força ele. Como você falou, se a mulher falar, "Ó, cara, vai lá, faz, executa." O moleque quer bolsa a cara, velho, vai querer trabalhar mais, velho. Da hora. E Deus, mano. Como que é Deus pra você, cara? Tudo, velho. Tudo. É o reino, entendeu? É uma missão que eu tenho também. Então, cada vez. Eu não vou dizer assim, eu tenho um propósito de tal, tal, tal. Eu não tenho essa clareza ainda. Eu acho que eu vou encontrar ainda e o meu chamado é para isso e tudo mais. Eu vejo que eu já tô vendo meu propósito sem saber o que ele é. Ele é o que ele faz, o porquê, né? É, porque todo mundo fica naquele negócio assim, vou encontrar meu propósito com Deus. Cara, teu propósito com Deus já tá escrito em Gênesis. Como Cara, que vocês? domina sobre todas as coisas, prospera, cresce, entendeu? É isso que Deus quer. Então, é mais ou menos por essa linha. E eu sinto que eu tenho alguns chamados, algumas coisas assim, só que eu não trago aquela parte do propósito filosófico, sabe? O propósito, isso aqui. Cara, o propósito que a gente já tá vivendo, entendeu? Não tem aquele, pra mim, na minha visão, na minha percepção, não tem aquela coisa assim de gente, nossa, o propósito, não sei o quê. Não, cara, o propósito, cara, tu tá vivendo. Tem vários propósitos. Então, Por como é que exemplo, não pode cortar seu cabelo. é. Então, de elevar a autoestima de empresários, um propósito. Só que tem propósito também de família. Que nem eu, por exemplo, tenho propósito de construir família, mas tem propósito com negócio, tem propósito com igrejas. Então, cara, tipo, são vários propósitos que a gente tem na nossa vida. Então, por isso que eu digo assim, não é só um único propósito que a gente tem, entendeu? Se a gente vai ver o propósito nosso tipo, como cristão, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Uhum. Mas aí também, o meu propósito como pai depois é ensinar meu filho. Um propósito como marido, é cuidar da minha esposa. Um propósito como empreendedor, é cuidar dos meus colaboradores e gerar resultado dos meus clientes, entendeu? Cada um tem um propósito naquilo que tem capacidade e tem responsabilidade o Exato. suficiente. Porque Deus ele não vai colocar a gente numa coisa sendo que a gente não tem capacidade de poder fazer aquilo. Eu vejo o seguinte, tá? Eu posso dar minha opinião? Uhum. Eu vejo da seguinte forma, cara. Que o propósito, ele vai muito além do que somente fazer.
te dar um exemplo, tá? Por que muitas pessoas não aceitam Jesus? Já vou pensar nisso? Não. Vou te falar o porquê. Muitas pessoas não aceitam Jesus porque elas estão focadas somente em aceitar. Mas não é isso que Jesus quer. É muito pelo contrário. A gente tem que se constranger tanto, eu estava até conversando com minha mãe sobre isso, a gente tem que constranger tanto que a gente tem que ser aceito por Deus, não a gente aceitar Jesus. E o fato da gente ser aceito por Ele, fazer parte, o que é ser aceito por Cristo? É se colocar na missão dele, todos os dias. Então tem um porquê muito claro, o como e o quem que vai fazer. Esses pontos de ter o porquê, o como, o que e o quem que vai ser, quem é Cristo. Ele é um caminho, a verdade e a vida. Como que eu vou fazer isso? Ele vai me falando. Ele vai falando na trajetória sua. É. Peraí, eu vou te colocar nessas situações. Você pede pra Deus. Já viu? O filme via tão forte esses dias, o cara falando assim, cara, eu pedi pra Deus sabedoria e ele me deu situações para me tornar mais sábio. Eu pedi para Deus me tornar mais inteligente e ele me deu mais ensinamento e colocou pessoas na minha vida para me ensinar. Então, acho que a vida se resume a isso. Você pede uma coisa para Deus, ele vai te ensinar. Ele não vai simplesmente te dar do nada. Ele pode fazer isso também, mas ele quer que você aprenda. Sim. Então, tipo, cara, eu acho que o fato da pessoa aceitar Jesus não é aceitar. Simplesmente é, cara, eu fazer parte da missão de Cristo. Eu vejo desse ponto. Porque para mim foi assim, cara. Para mim aceitar Jesus, para mim poder me desenvolver em Cristo, eu vejo um ponto e falo, cara, eu aceitei foi por quê? Um propósito, claro. Que é ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se não fosse ele, eu não seria nada. Sabe, entra nesse ponto de uma pessoa fazer tanto por você que você começa a ficar constrangido com aquilo que ela faz. Eu acho que muitas vezes as pessoas não acessam essa salvação que Cristo libera para nós, eles não entendem a grandiosidade do que ele fez. É isso mesmo. E aí quando entende, entra o constrangimento e aceita. Porque, tipo assim, imagina se eles soubessem que alguém salvou a vida deles. Cara, esse cara ia ser grato por essa pessoa. O resto da vida. Só que aí, tipo, aí é um pouco, eu não digo nem falta de fé, talvez, sabe? Mas é falta de consciência mesmo. Porque quando o Espírito Santo começa a tocar no coração, vai tendo mais consciência, uma pessoa ou outra vai falando, cara, essa pessoa você não vai tocar, que nem eu. Eu comecei a ver minha mãe, tudo mais, ali. Aí aconteceu várias coisas ali que me levaram, opa, acordei pra vida. É aqui, entendeu? Caraca, que massa, velho. Cara, sei que você tá com o seu tempo aí no corrido, tá bem cheio. Obrigado pelo seu tempo, tá? Muito bem. Foi um papo bom, gostou? Opa, top demais, velho. Então, Cabelo também, também agora tá. cabelo alinhado, barba feita. Barba feita. Gente, ó, vou deixar aqui o Instagram do Emerson para poder seguir. E eu quero desejar para você um ótimo dia, uma ótima semana. Espero que esse podcast você tenha aprendido muito, você tenha se desenvolvido, crescido. E tudo que a gente trouxe aqui foi não somente um corte de cabelo. Eu acho que eu levo muito além que isso, sabe, Emerson? Então, deixa seu like, curte, comenta e compartilha. Deixa uma mensagem aqui embaixo. Você acha que tem alguém que pode trazer essa mensagem, falar alguma coisa? Manda para alguém. E uma coisa eu quero pedir para você. O que você deixa de mensagem para a galera? O que você fala assim? Vou trazer duas perguntas. O que você deixa de mensagem? Tá. Faz essa resposta agora e depois eu vou te fazer mais umas duas perguntas. Beleza. Cara, acho que a mensagem que eu quero deixar é desfrutar o processo. Muitas vezes a gente vai se deparar com situação que a gente vai falar, caramba, isso aqui é horrível, não sei o quê. Se tu olha pra trás, cara, a maioria das coisas que tu já passou, tu dá risada, entendeu? Então, eu não sei qual que é o processo que tá passando aí. Então, cada fase vai ter um problema que tu vai ter que resolver. Vai ter que ser um golista que tu vai ter que matar ali. Então, cara, a melhor maneira de tu passar com isso leveza é, cara, desfrutar o processo. Nossa, e você olhando toda a sua trajetória, vendo o Emerson que se desenvolveu pequeno, trabalhou de segurança no mercado, que foi rap, que foi tipo, tudo que você pouco passou, de cada coisa. um pouco de cada coisa. Fora as outras coisas que eu não falei. E fora as outras coisas que você não falou. Esses dias eu vi até um corte de uma moça. Aquela mulher, Rafa, não sei o que é mulher, que ela é uma famosa. E aí ela pegou ela no futuro e ela no passado. Tá ligado? E aí a do passado começou a contar tudo como estava difícil na vida dela. O que ela passou, tá passando, tudo isso, e a do futuro só ouvindo. E aí ela falou, cara, eu quero. Aí a do passado falando, eu quero construir minha família, como que tá a nossa vida agora, tudo isso fazendo essa pergunta. E aí a do futuro, que é no caso ela, falou assim, é o seguinte,
quero que você tenha coragem, quero que você tenha persistência, você que tem capacidade de tudo, você não tá entendendo tudo que passa, mas você pode fazer. E aí ela mostrou no final a filhinha dela e a de baixa do passado começou a chorar para ver o que ela construiu. Então, eu quero que você traga esse raciocínio contando quem o Emerson era. Aquele Emerson que era vendedor, aquele Emerson que Tá. saiu de uma cidade para outra do nada. Aquele Emerson, você, do passado. O que você traz para você e você vê no seu resultado agora? Tá, o que eu era antes... E o que você dá de conselho para quem você era antes para trazer o agora? Para quem você é agora? Para Cara, essa pessoa chegar. cara, o Emerson sem clareza, entendeu? Tipo, eu não tinha clareza do que eu tava fazendo. Eu tinha basicamente uma chama acendendo de mim que eu queria empreender, que eu queria construir algo, só que eu não tinha clareza do quê. Então, ou seja, só que eu vou dizer que quando você tem pessoas ali para te aconselhar, é muito mais fácil esse processo, entendeu? Eu acho que assim, a maioria das partes assim quando eu acelerei meu resultado foi de ter alguma pessoa para ter uma referência ali, que foi quando eu lá trabalhando na corretora de seguro, o Éder. Outra referência, pô, vi minha mãe indo para a igreja. Cara, isso também mudou. Então, às vezes a gente não tem clareza por falta de referência. Uhum. Então, acho que é buscar boas referências. O que eu falaria pro Emerson do passado, cara, busca mais referência muito mais rápido, entendeu? Esse é o resultado bem rápido. Bem rápido. Massa, mano. E uma coisa, aproveitando aqui, tem aquele projeto de indicação, né? Como você fez comigo. Quem você indicaria para poder trazer aqui no podcast? Eu indicaria? Quem você indicaria? Você fala assim, cara, esse cara eu acho que combina você cortar o cabelo dele e trazer ele para você trocar ideia, contar a história dele, tudo que você viveu aqui agora. Cara, o Carlos. O Carlos tem uma história bem marcante também. Ele vai estar até aqui hoje comigo ali. Uhum. E ele é um cara muito massa e ele é muito especialista em viralizar conteúdo na internet. Ele já foi até comediante, então é um cara que vai ser muito legal de... Ele era comediante, virou famoso no Rio Grande do Sul. Ele tem 24 anos, né? Uhum. Com 18 anos, acho que é 18, ele fazia show de stand-up e tudo mais. E hoje ele tá com esse método dele, basicamente, de viralizar as pessoas. Massa, E eu velho. vejo que tem uma missão muito grande e, cara, é um cara que é pra estar aqui. Massa, velho. Se você puder passar o contato dele depois, ou falar sobre o podcast pra ele, mandar pra ele esse podcast. Tá bom, Tá bom? fechou? Obrigado, viu? Meu irmão. Tamo junto.